Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa ideia central do material que estamos analisando. Como a vinda de Jesus, sabe, transformou de vez o relacionamento da humanidade com Deus. E não é só um jeito novo de entender, não. É uma forma completamente nova de se conectar. Vamos lá. E tudo começa bem aqui, lá no Antigo Testamento, com essa declaração que é, uau, fundamental. Imagina só, num mundo cheio de deuses por toda parte, essa era a afirmação que mudava tudo, o pilar da fé. Existe um só Deus. A base de tudo era essa. Mas por que essa insistência toda, né? Por que essa ênfase tão forte na singularidade de Deus logo de cara? A resposta, de acordo com o texto, está lá atrás, na primeira grande revelação, o que rolou no Monte Siná. E aqui está o pulo do gato que o texto levanta. A primeira revelação de Deus ao povo de Israel foi de propósito singular. A ideia da Trindade, que depois se tornaria tão central, simplesmente não foi colocada na mesa naquele momento. E o contexto, sabe, é tudo para entender o porquê. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, uma cultura que acreditava em vários deuses. Então, a primeira e mais importante lição era essa: firmar a unicidade de Deus, em contraste total com tudo que eles conheciam. Era um passo de cada vez. Isso leva a gente para uma ideia bem interessante que o texto apresenta. A de que o Antigo Testamento, sozinho, deixa umas perguntas no ar, sabe? É como se fosse uma história esperando o seu final. Aí a pergunta que não quer calar é, se a revelação no começo era tão focada na singularidade, como é que o Antigo Testamento se encaixa com tudo que veio depois? Onde é que estão as respostas para essas pontas soltas? E o texto dá uma resposta bem direta. A perspectiva que ele traz é que o Novo Testamento funciona como a chave, sabe? A chave que interpreta o Antigo, que conecta os pontos e mostra a imagem completa. E o que é mais legal é como o texto define essa relação. Não é que um testamento substitui o outro, de jeito nenhum, mas um completa o outro. É tipo a peça final de um quebra-cabeça. De acordo com essa visão, sem a chegada de Jesus, a história toda ficaria sem seu último capítulo. E é exatamente aqui que a gente chega no coração da coisa. A vinda de Jesus não é vista só como um evento na história, mas como um momento da revelação total, que joga uma luz e traz clareza sobre a natureza de Deus. Essa citação do material resume tudo perfeitamente. A chegada de Jesus é descrita como o momento em que a plenitude de Deus foi mostrada, trazendo conceitos como clareza e graça para o centro da fé, e com isso, completando aquilo que a lei tinha começado. Então, como essa revelação se desenrola na prática? Bom, a base, o ponto de partida, continua o mesmo de sempre: um só Deus. Só que agora, uma nova camada de entendimento entra em cena. A singularidade não acaba, de forma alguma, mas ela se expande para incluir três operações que são diferentes, mas unidas, e que, segundo o texto, sempre existiram, mas só agora foram reveladas por completo. E aqui estão elas, as três operações reveladas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que o texto diz é que a vinda de Jesus, o Filho, deixou clara a existência do Pai e a promessa do Espírito Santo. Foi ele quem trouxe clareza a esse conceito todo. Ok, vamos avançar um pouco e ver como isso tudo constrói algo ainda maior. A mudança não foi só na teoria, sabe? No campo das ideias. Ela mexeu diretamente no relacionamento prático das pessoas com Deus. A transformação é gigante. Não é só mudar o que se sabe sobre Deus, mas mudar como se chega até Ele. A experiência de se relacionar é totalmente outra. É como passar de uma porta trancada para uma porta aberta. E essa comparação mostra bem essa transformação. Antes, com a lei, existia um entendimento que o texto chama de incompleto e um relacionamento mais distante. Depois de Jesus, com a graça, o que surge é clareza, plenitude e, o mais importante, o acesso direto ao Pai. A dinâmica muda de seguir regras para ser guiado pela graça. E o texto ainda destaca que esse novo relacionamento não é algo parado, estático. A promessa do Espírito Santo significa uma orientação constante, uma presença ativa que guia e ensina e que transforma a fé numa experiência viva do dia a dia. Bom, e com isso, a gente vai amarrando as pontas dessa análise, vendo como Jesus é colocado como o cumprimento, a peça final daquele quebra-cabeça que a lei tinha começado a montar. E olha, essa ênfase aqui é super importante. Se trata de completar, não de anular. A graça não apaga a lei, mas, segundo essa perspectiva, a preenche de sentido.
É como se a estrutura em preto e branco da lei ganhasse as cores vibrantes da graça, revelando seu propósito final. E essa frase, nossa, ela fecha o argumento com chave de ouro. Todas as perguntas, as buscas e os anseios que a estrutura da lei gerava encontram nessa visão a resposta definitiva na pessoa e na obra de Jesus. E para terminar, fica essa pergunta no ar para a gente pensar. Se essa mudança da lei para a graça é tão fundamental, o que isso significa na prática hoje em dia? Como é viver a fé não como um monte de regras a serem cumpridas, mas sobre a ótica de um relacionamento guiado pela graça?